Bom, gente, vou falar então da conferência global que aconteceu esse ano em Berlim. Foi na última semana de fevereiro, de 28 de fevereiro a 3 de março. Então foram, 2 de março, desculpa, foram 3 dias de conferência. E a ideia aqui é passar para vocês uma visão dos assuntos que são abordados nessa que é o principal evento de segurança de alimentos do mundo. Eu não tenho a intenção de falar com a profundidade que os palestrantes fizeram, até porque eles são especialistas nesse assunto. Nem todas as palestras foram disponibilizadas para a gente, então eu peguei algumas apresentações e peguei um pouquinho, alguns slides de cada um, de algumas coisas que eu achei interessante. Então nem todas eu assisti na íntegra, porque existiam sessões paralelas, mas quando eu peguei o conteúdo dos slides, eu falei, poxa, isso aqui eu tenho que incluir na minha apresentação para chamar a atenção das pessoas, o que é interessante, tá? Eu vou passar a programação geral, porque vendo a programação, o conteúdo das palestras, a gente já tem uma ideia dos assuntos, do que está sendo discutido. Então, a conferência, na verdade, ela começa inicialmente em um dia anterior, para as pessoas que pela primeira vez estão indo a uma conferência. Então, por exemplo, eu não participei deste primeiro dia, porque é um dia de induction, de introdução à GFSI. Um pouco do que eu falei lá no começo, o que é, para que serve, qual que é a missão, qual que é a visão. Então, nesse primeiro dia, existe aí a introdução, se faz a visão geral, o que é uma acreditação, o que é o processo de certificação, por que a GFSI é importante para a minha empresa, como que a GFSI está trabalhando na competência do auditor, e fala um pouquinho sobre o Global Markets, aquilo lá que a gente já discutiu no período da manhã. Depois, eles abrem para uma sessão de stakeholders. O que é isso? É uma reunião, aproveitando que estão lá indústria, varejo, universidade, institutos de pesquisa, eles lançam questionamentos para saber como que o GFSI vai trabalhar nos próximos anos. Então, às vezes que eu participei, esse ano eu não participei porque eu estava tendo uma reunião paralela, mas eles lançam uma pesquisa e aí, com base nessa pesquisa, o que é importante para você? É competência de auditor? É saber mais sobre fraude? É saber mais sobre alergênicos? E aí, com base nessa pesquisa, eles trabalham para o ano seguinte, até na próxima conferência. Como o mundo trabalha para que a norma do FJ, do Modernization Act, a norma do Canadá, a norma na Europa, elas sejam cada vez mais harmonizadas, porque no fundo o mundo está cada vez mais globalizado. Comunicação de crise, proteção ao consumidor na nova era. Então essas foram os grandes temas. Depois existem sessões que se chamam breakout sections. Então, de 3 em 3 elas ocorriam. Então, foram no total 9 breakout sections, que são essas que estão listadas, só que elas aconteceram de 3 em 3, então não tem como eu assistir as 9, eu posso assistir no máximo 3, uma em cada período. Então, eles falaram muito sobre essa questão da harmonização de mercado, regulação do mercado, como harmonizar padrões de alimentos em um mundo dividido. Gestão de crise, chega de escândalos, prepare, responda e recupere. Então, uma gestão de crise, vamos minimizar ao máximo o escândalo da mídia, etc. Vamos nos preparar para responder corretamente. Hospitalidade, então, a parte de hotelaria. Então, são muitas mãos, são muitas fontes, são muitos desafios. Mais até que na indústria de alimentos, a questão de hospitalidade, hotelaria, restaurantes, os perigos são diversos pelo número de manipulação, pelo número de ingredientes, então falou-se um pouco sobre isso. A novela, segurança dos orgânicos e o potencial da criatura de 6 pernas, O que é isso? Falou-se então, orgânico realmente é mais seguro? Já não é o primeiro ano que se discute isso na conferência global. E o potencial de se consumir insetos. Será que é seguro consumir inseto? Inseto será que vai ser o alimento do futuro? Como fonte de proteína? Então a gente vai falar também um pouquinho disso. A autenticidade do alimento, a guerra contra a fraude, então falou-se bastante.
Gestão da presença de alergênicos não intencionais, Big Data, de novo, Big Data, conhecendo tudo irá nos ajudar a mudar o mundo. Será que conhecer mais dados vai nos ajudar a melhorar, né? Cultura da qualidade, uma abordagem holística, a integração de valores de qualidade e comportamento. Então, a GFSI, nas suas conferências, tem discutido muito sobre cultura de segurança de alimentos. Né? O que é isso? É a criação da cultura, é aquilo que a gente já faz em saúde e segurança, que é orientar, transformar o comportamento das pessoas para que elas façam sem que ninguém esteja olhando, né? Então, uma mudança de cultura. Então, isso tem sido discutido, que assim, não funciona mais um programa de segurança de alimentos. Por quê? Porque programa tem começo, meio e fim, né? E segurança de alimentos não pode ser uma prioridade, porque as prioridades mudam. Então, segurança de alimentos tem que ser um valor da empresa, né? E não pode ser um programa. Tem que fazer parte da cultura, porque não pode ter começo, meio e fim, tem que estar sempre presente, né? Então, essa visão de cultura. E depois teve uma outra sessão falando da Global Markets, que é um pouco do que eu antecipei, e uma das palestrantes foi a Ellen, que falou do Global Markets da APAS no Brasil. Bom, a introdução eu já falei um pouquinho, né, sobre o que é a GFSI. Basicamente, resumindo o trabalho da GFSI, eles trabalham principalmente na parte de reconhecimento das normas, né? Então, guia para aprovar as normas que são reconhecidas, aquelas 10 normas. Eles trabalham no desenvolvimento do Global Markets para ajudar os pequenos, os mercados menos evoluídos, desenvolvidos a se certificarem. E agora estão trabalhando num programa de competência dos auditores. Porque todos os anos, naquele encontro de stakeholders, a preocupação é com competência de quem se avalia. Porque eles falam, olha, a qualidade, ou seja, a eficácia da GFSI vai depender da competência dos auditores. E aí é que eu tenho lá meu outro ponto de vista, né? E o que eles criaram? Eles criaram... Deixa eu... Opa... Vou pular aqui, isso aqui, tá? Eles criaram um programa para examinar auditores. Só que assim, todas as normas têm exame de auditor, você não sabe. BRC tem exame de norma, FSSC tem que fazer norma, fazer teste, IFS tem, cada uma tem um teste. E o GFSI está criando mais um exame, que vai criar um banco de dados de auditores, né? Então, o que eles preconizaram? Olha, vão publicar esse esquema, né, de aprovação de auditores, que vai ter requisitos para competência, né, e como se avaliar o auditor. Depois ele vai implementar um rigoroso exame online, né? Depois desse exame vai ter uma avaliação de skills, onde alguns auditores serão selecionados para uma aprovação em campo, e aí eles vão criar, então, os registros dos auditores credenciados GFSI, né? Mas assim, nosso ponto é, se isso substituir os outros exames das normas, já que as normas são reconhecidas, seria excelente. O que a gente está vendo é que vai ser mais um exame, e que isso pode o quê? Aumentar mais em termos de custo das normas, porque a gente vai ter que gastar para qualificar mais uma vez o auditor, e isso vai ter repassado para o serviço. Então, o que eles queriam, né, em termos de redução, se for mais um exame, acaba aumentando, né? E o que é incoerente hoje do nosso lado do certificador é assim, as normas se reconhecem mutuamente, mas a qualificação do auditor não. Então, por exemplo, eu tenho um auditor que ele é BRC e ele é IFS. Para BRC, ele pode fazer auditoria numa empresa de carne enlatada, porque ele tem o código de carne. Para IFS, ele não pode, porque apesar de ele ter o código de carne, ele não tem o código da tecnologia de esterilização. Então, eu tenho que mandar um especialista para cobrir essa parte para outra norma. Então, apesar das normas, só que se eu tiver BRC ou IFS, elas são equivalentes, mas a qualificação do meu auditor não é. Eu preciso, né, qualificá-lo, que ele faça um outro exame para poder fazer as duas normas. Então, às vezes é incoerente isso. Mas vamos ver se, em termos de globais, eu não posso só enxergar o nosso umbigo, né, que a gente faz as coisas certas.
Pode ser que em outros países, em outras entidades, a qualificação do auditor não esteja sendo levada tão a sério, por isso eles criaram mais essa barreira, né? Então é isso, deixa eu voltar aqui. Bom, e aí a GFSI, ela trabalha dentro de uma plataforma de colaboração. Dentre os membros aqui estão empresas, né, como a DNV que está aqui, de certificação, empresas de prestadores de serviço, indústria, varejo, tudo isso aqui faz parte da plataforma colaborativa da GFSI. E hoje os padrões reconhecidos são para alimentos, ingredientes, embalagem e alimentação animal. Eles estão trabalhando também para o reconhecimento, né? Está em progresso de traders, que eles chamam brokers e agentes, para a parte de catering, varejo, prestação de serviços e equipamentos. Então, para envolver toda a cadeia de segurança de alimentos. No encontro dos stakeholders do GFSI, eles discutiram então com principais objetivos estratégicos da GFSI. Promover a harmonização dos esquemas, que é o trabalho que eles fazem, né, de benchmarking das normas, capacidade de construção de liderança e parceria com governos. E dentre os projetos de liderança, eles buscam mapear os riscos globais com relação à segurança de alimentos, ter cada vez mais transparência com o consumidor, papel da nova tecnologia, discutir o papel da tecnologia, de novo, Big Data, né, gestão de informação, monitoramento por genoma. E cultura em segurança de alimentos e, aí ó, a parte aí que o Jean falou, rastreabilidade. Então, esses são os temas dos projetos de liderança que a GFSI discute. Então, acho que esses temas não podem sair da nossa cabeça, né? Segurança de alimentos caminha para rastreabilidade, caminha para cultura em segurança de alimento, caminha para a gestão da informação, Big Data, genoma, né, busca de inovações, transparência e saber cada vez mais quais são os riscos globais e os riscos específicos da minha companhia. Então, isso é a tendência hoje que tem que ficar na nossa cabeça. Com relação às parcerias com o governo, a GFSI está tentando fazer com que os países aceitem as normas como parte da inspeção. Então, eles estão trabalhando junto lá com o governo dos Estados Unidos, com o FDA, para que o GFSI seja um caminho para o atendimento, aquele atendimento preventivo que o Luiz falou, né, do FISMA, lá do Modernization Act, como uma parte, a GFSI ser um caminho para o atendimento do FISMA, principalmente para quem está aqui de fora, né, os fornecedores estrangeiros. Eles estão trabalhando também para que as normas europeias sejam alinhadas aos requisitos da GFSI, e na China, a GFSI está ajudando o governo chinês a revisar a norma local, que é o HACCP chinês, lá o HACCP chinês, dentro das normativas da GFSI. Aí, a gente teve, dentro dessa sessão aí, também inicial, depoimentos da rede de varejo, do Metro e do McDonald's, falando por que a GFSI é importante para o meu negócio, por que eu uso a GFSI, por que eu uso as normas reconhecidas. E aí, foi o Gerard Erbach, do Metro, que Metro é uma rede de varejo europeia, acho que é alemã, né? E ele usou essa transparência que eu traduzi o ano passado, porque ele já tinha apresentado ano passado, mas eu vou colocar aqui de novo. Por que GFSI é importante? Ele falou, vou mostrar uma xícara de café para vocês. O que o consumidor comum vê aqui? Café é um café, né? Que nem todo mundo sabe se é curto, se é o expresso é curto, né? O longo. É uma xícara de café. O que nós, da área de qualidade e segurança de alimentos, a gente enxerga? Fala assim, você viu que tem uma trinca aqui na xícara? Essa xícara está com marca de batom, ela está mal lavada, né? Você viu? Será que não teve nenhum dano no transporte? Como que será que esse café foi transportado? Esse leite, você soube do problema de dioxina no leite? Será que esse leite não está contaminado? E de onde que vem esse açúcar? Você está vendo os problemas acontecendo no plantio da cana-de-açúcar, né? Esse pedacinho de papel, se a gente jogar o açúcar aqui, será que ele vai cair papel? Não é um contaminante físico? Olha, é um food louco, né? É nóis.
nós, né? A gente veio assim, não é? O que a gente... Se tiver que ter um fio de cabelo, 5 próximos na mesa vai estar no meu. Se tiver que ter um bichinho na salada, vai estar no meu. Assim, é unânime, minha família fala, Juliane, você atrai. Eu falei, não, é que eu enxergo. Pensador de pequeno, né? É a visão, né? A visão que a gente tem diferenciada. Então, essa análise de riscos é diferente de um consumidor normal para um anormal como a gente, né? Que nós somos anormais, para os profissionais da área de alimentos, né? Só que assim, aí ele mostrou, olha isso aqui. Sabe o que isso aqui? Isso aqui é um mercado na Tailândia, em Bangkok. E ele fica no meio de um trilho de trem, de uma linha de trem. Ah, mas é a linha de trem abandonada? Não. Aí eu fui na internet buscar e eu vi vídeo disso aqui. E aí, ó o trem passando. Isso aqui eu dei um pause no vídeo, ó o trem passando. E aí o alimento está lá. Tem risco químico, físico, biológico, tem tudo. Só que assim, se esse mercado, e tem várias bancas, existe, é porque os consumidores compram. Né? Assim, e olha que ele é bem longo. Então, é isso que ele quis mostrar. A visão de risco é diferente de pessoa a pessoa, de país para país, de cultura a cultura. E numa empresa global como é a Metro, que tem lojas em vários países, que compra de vários países, isso não pode ter diferença. Essas diferenças não podem ser tão grandes, né? Porque olha só, onde eles estão? Eles estão, né, em todos esses países. E eles têm que entregar um padrão de qualidade e segurança igual, independentemente se o consumidor é mais ou menos rigoroso, independentemente da cultura, né? A empresa tem a sua filosofia. Então, por isso que eles optaram pela GFSI, né? Porque são padrões globais, né? Buscam transparência, eficiência e suporte, de novo, a rastreabilidade, né, na sua cadeia. Eles consideram que a existência de vários padrões, de várias normas reconhecidas é saudável. Por quê? Porque as normas também vão trabalhar para melhorar, se atualizarem, né? Essa questão da fraude, agora todas as normas têm que se atualizar com relação à fraude. Por quê? Porque 3 anos atrás teve o problema da contaminação de carne de cavalo, que estourou lá na Europa e foi um tema que surgiu e que se não tivesse acontecido, ou se não estivesse dentro da GFSI, as normas não se mobilizariam para melhorarem, né, para incluírem mais isso. E você tem através da GFSI resultados de auditoria comparáveis e auditores competentes. Por que GFSI? Porque agrega valor, melhora a confiança do consumidor, trabalha-se com padrões globalmente reconhecidos, então diminui a diferença entre os países, melhora a imagem da empresa, né? Confiança no fornecimento de alimentos seguros e diminui a complexidade e os custos. Né? Então, essa é a visão do varejo, por que GFSI? E ele está mostrando que também está fazendo a parte dele. Então, qual que é a nossa reclamação muitas vezes? O varejo exige da gente, mas aí a gente vai na loja, está suja, não atende a temperatura, né? Só cobra do fornecedor. Eles estão implementando também nas lojas dele, e 60% das lojas, né, e plataformas do Metro já são certificadas, eles estão no padrão IFS Store. Não é reconhecido o GFSI ainda. E na visão do McDonald's? Então, a Cindy Jane, que é a diretora global de segurança de alimentos do McDonald's, falou: por que o McDonald's também está dentro como membro da GFSI? Né? Então, porque para eles, segurança de alimentos não é assunto competitivo. Não importa se eles estão do lado do Burger King, sentado numa mesa de discussão lá. Porque se acontecer um caso de contaminação de hambúrguer, vai diminuir o consumo de hambúrguer em todas as lanchonetes, né? Então, não é um assunto competitivo. É porque o McDonald's busca práticas e padrões harmonizados, busca melhoria na confiança do consumidor global
e ganho de eficiência. E porque a visão e a missão da GFSI está alinhada à visão do McDonald's, que é prover alimentos seguros para os consumidores em qualquer lugar do mundo, né? Então, estão bem alinhados em termos de visão. E trabalhar continuamente na melhoria de segurança de alimentos. Hoje, o McDonald's ele aceita o padrão GFSI, só que ele tem um adendo, né? Como acústico também. Acústico aceita o padrão GFSI, mas tem um adendo. Então, tem algumas empresas que aceitam, mas junto com a auditoria GFSI tem que complementar com alguns requisitos específicos. E esse, então, que é o guia do SQMS, né, do McDonald's, para atendimento do adendo de acordo com o tipo de norma. Falando então da primeira plenária, né, que falou sobre um panorama geral. De novo, um representante da Metro, da Regimet, só que dessa vez foi o Olaf Koch, e ele mostrou um pouco da visão do Metro no foco no cliente. Falou que antigamente eles pensavam assim, olha, a necessidade mudou. Antigamente eles pensavam numa venda no varejo tradicional. Nós temos os produtos, vamos achar o consumidor e vendê-los. Agora não, nós temos o consumidor, o que ele precisa? Né? Então, a visão do consumidor está mudando. E, como principais desafios em segurança de alimentos, ele vê melhorar e manter e melhorar a segurança de alimentos, reduzir a fraude, então, tem uma fraude, prover produtos sustentáveis e, de novo, rastreáveis, atender e exceder as expectativas dos stakeholders externos. Ativamente promover mudanças e utilizar novas tecnologias. Então, tá aí porque que a gente chamou o Jean hoje para cá, falando de rastreabilidade e nova tecnologia, né? Tá tudo alinhado aí com a par e passo também. Abraçar as mudanças tecnológicas, ser inovador, aproveitar e utilizar o Big Data. Então, de novo, não só coletar informação, saber utilizar aquela informação coletada, fazer análise crítica da informação e usar a nosso favor. Digitalizar toda a cadeia de fornecimento e rastreabilidade. Então, está bem em linha do contexto do que a gente preparou hoje aqui para vocês de assuntos, né? Depois a gente teve uma palestra de um professor do Instituto Global para a Segurança de Alimentos, que falou sobre os desafios à integridade do Sistema Global de Alimentos. Então, o que é desafiante? Olha como é o Sistema Global de Alimentos. O ano passado, né, no GFSI, eles começaram essa plenária geral mostrando a evolução, né, da complexidade do sistema de alimentos. Antes, uma pessoa tinha seu sítio, produzia, consumia, né, então tudo estava sob controle dele. Aí começou a trocar com o vizinho. De repente, o comércio era dentro de uma cidade. Passou de uma cidade para estados. Agora, o comércio é global, entre países, né? Então, agora a gente já não tem, né? É uma rede. E nessa rede, olha a complexidade. A gente tem consumidores, a gente tem transporte, a gente tem matéria-prima que sai de um país para outro, se transforma. Essa matéria-prima se transforma e vai para outro país, que vai virar um produto, que vai para um outro para virar um produto final, né? E todas as mudanças climáticas, disponibilidade de terra, né, escassez de água, necessidade de, né, novas tecnologias. Então, é uma rede complexa. E dentro dessa rede complexa, a gente está tendo desafios que antes a gente se preocupava com a contaminação acidental, né? E se eu não manipular corretamente? E se, né, de repente vier um contaminante no produto e tal? Depois, a gente começou a se preocupar com o terrorismo. Mas se alguém sabotar, se algum funcionário insatisfeito colocar algum contaminante, se algum concorrente meu contaminar água, né? E agora a gente está preocupada com a fraude econômica, aquela contaminação deliberada, que às vezes quem faz é o próprio dono da empresa, que é mais difícil ainda, porque antes são coisas assim, que o dono quer controlar. Aqui, da mesma forma. Agora aqui não, o próprio dono da empresa está colocando carne de cavalo no lugar de carne bovina.
tá dizendo que é salmão e não é salmão. Tá me vendendo uma espécie de peixe que é rara por uma outra que é barata. Tá vendendo melaço no lugar de mel. Tá colocando, sei lá, mais água dentro do pescado, do frango, né? Então, a fraude econômica, a fraude deliberada. E aí isso estourou aí com a questão da carne de cavalo, e assim, aí eles viram que a segurança da cadeia de fornecimento estava fora de controle. Por quê? Porque essa carne de cavalo, ela originou da Polônia. Da Polônia ela foi lá para a Inglaterra, na Inglaterra processou, transformou em cortes, esses cortes foram distribuídos para diversos canais. Aí foi no hambúrguer, foi em almôndega, foi em lasanha, né? Distribuiu para diversos tipos e, então, quer dizer, saiu de controle. E não quer dizer que quem consumir aquela carne de cavalo vai passar mal, porque não necessariamente ela representaria um problema, ela está contaminada. Só que assim, ela é um produto ilegal, e sendo ilegal pode ter qualquer coisa junto, né? A gente não sabe corretamente a procedência. Aí teve também uma apresentação dentro dessa plenária falando da diferença de visão, dos riscos reais e os percebidos, da visão do consumidor que é diferente da visão dos cientistas, né? Então ele mostrou primeiro essa imagem aqui. Então é um cara que está fumando, dirigindo, falando no celular, bebendo, comendo, né? E aí ele fala assim, tá falando no celular, falando, mas você viu aquele negócio do GMO? Aí a pessoa fala, eu vi sim, GMO no pão, no trigo, geneticamente modificado. Aí ele falou, eu vi. Já pensou? Né? Eu estou muito preocupado em ficar doente, né? Eles brincam com a nossa saúde. Então, a pessoa fumando, bebendo café, comendo, né? Dirigindo e preocupado com o GMO. Então, foi esse professor do Andreas Hensel, do Federal Institute for Risk Assessment. E o pessoal do McDonald's ficou bravo. Não, então você viu, né? Jogado aqui no McDonald's. O McDonald's estava lá. E então, na visão dos cientistas, quais são os principais assuntos de relevância? Consumo excessivo de gordura ou caloria, contaminação microbiológica, toxinas naturais dos alimentos, resíduos químicos e aditivos, né? Mas que nem sempre é a mesma visão do consumidor. Por quê? Porque existe a diferença do público, da visão do público e do especialista. O público é intuitivo, o especialista é científico. O público, ele tem, tá ou não tá? Tá contaminado ou não tá? Né? O especialista não, existe uma probabilidade, né? No público não, tem seguro, tem que estar seguro. No especialista tem um risco aceitável. No público, é ou não é? No especialista tem a mudança no conhecimento, né? E no público pode ser pequenos eventos, já pelo especialista é um risco comparativo. Para o público são as consequências pessoais, para você. E o problema é quem que morreu. Né? Não é, né? Para o cientista não. A gente tem que falar em termos de média populacional e uma morte é uma morte, independentemente de quem morreu. Né? Então, essa é uma visão diferenciada. E aí a gente vê, porque muitas vezes, quando a gente anuncia, se anuncia algum evento, tem que tomar muito cuidado com a forma. Por exemplo, lá em São Paulo, anunciou a questão da gripe e da distribuição de vacina, né? Do perigo da gripe e tal. Começaram a distribuir vacina de acordo com o risco científico. Os bebês, os idosos, as gestantes. Só que assim, aí a população fica enlouquecida, porque a epidemia está aumentando, todo mundo quer tomar vacina e acabou a vacina, né? Todo mundo, qualquer faixa etária, porque depende muito da forma de comunicação, todo mundo, é cada um por si, eu quero ter vacina, primeiro eu, né? Independentemente se tem velhos, se tem novo, nem bebê, né? Pessoas mais adoentadas,
essa visão diferente do público. Como aqui, por exemplo, aquele caso do amendoim que aconteceu em 2012, aqui, ó, 2012. Teve um surto, né, de salmonela. Lembra aquele caso da pasta de amendoim? Ela foi produzida numa empresa e ela foi contaminada por salmonela. Depois descobriu-se o que era. Tinham pombos no forro, né, do teto da empresa. A empresa era certificada, só que ninguém sabia que tinha pássaros no forro. E aí quando chovia, molhava e tinha goteiras. Aí o que acontecia? Aquela água se misturava às fezes dos pássaros e caía na linha de produção. Aí teve muitos casos de contaminação por salmonela que foi distribuído pelo, acho que foi Califórnia toda. Acho que é Califórnia. Só que assim, aqui esses pontinhos são aonde o produto foi distribuído. Mas com a comunicação para a população, olha a distribuição dos casos clínicos. Tinha caso clínico onde nem tinha produto, nem tinha sido distribuído o produto. Então, só de se comunicar para a população esse evento, as pessoas já começam a ter sintomas. Então, o que eles falam? Olha, tem que realmente ter um cuidado, uma responsabilidade de lidar com a incerteza, né? É importante na comunicação do conhecimento científico. Por quê? Porque conhecimento científico não produz verdades absolutas, não é estático, é baseado em suposições, cenários e probabilidades e existe um grau de incerteza. Então, dependendo da forma como a gente comunicar ao público, a gente pode estar levando até uma informação que vai ser usada de uma forma incorreta. E aqui, né, outro exemplo que ele deu tentando levar a informação mais esmiuçada ao público. Em caso de fogo, primeiro deixe o prédio, para depois postar na mídia social. Deixar o mais claro possível. Aí ontem, né, eu estava terminando de fazer a apresentação, eu vi um post no Facebook assim, ó. Né? Atualmente é assim, a pessoa lá se afogando, mas todo mundo quer postar no Facebook antes de salvar a pessoa, né? É mais ou menos assim. Aí a segunda plenária falou de harmonização. Aqui não teve muita palestra disponível, mas eu quero compartilhar com vocês a palestra do Mark Burgan, que ele é o responsável pelo governo canadense. E lá no Canadá, eles já, em parceria com o GFSI, eles pegaram o padrão, fizeram um piloto, e o fiscal, que seria a Anvisa de lá, fez uma auditoria confrontando com um checklist de uma norma reconhecida pela GFSI. Para quê? Para saber o quanto o padrão legal seria atendido por uma norma reconhecida pela GFSI. E eles chegaram ao consenso de que a certificação privada, né, uma certificação de esquema privada, pode ser sim utilizada como padrão regulatório para estabelecer qual que é o tipo, qual que é a frequência de inspeção nos estabelecimentos. Né? Então, usar a ferramenta e reconhecer as ferramentas de certificação privada como um mérito até para aquelas empresas e diferenciá-las em termos, é uma empresa certificada, eu não vou ter o mesmo tipo ou mesmo frequência de inspeção que tem por uma outra empresa que não tem nada. Que hoje no Brasil às vezes é o contrário, né? A empresa que está organizada, o fiscal vai mais vezes aí. Vou correr aqui, estou com um tempo. E assim, só mais uma coisa, eu achei interessante, né? Quando perguntaram para ele o que ele faria, como que no Canadá trabalha para punir as pessoas que não cumprem a lei. Aí ele voltou num exemplo que eu fui na primeira GFC de 2009, que foi o presidente da Maple Leaf, que é uma empresa canadense de almôndega, hambúrguer, e teve caso de contaminação por E. coli 157H7. E lá morreram de 4 pessoas. Esse presidente ele foi dar palestra. E ele mostrou, olha, aqui sou eu dando entrevista quando aconteceu isso na minha empresa. Ele foi a público e falou, a culpa disso é minha.
eu reconheço que a culpa é minha e eu vou trabalhar para reverter essa situação. Eu podia falar, a culpa é do meu fornecedor, a culpa é... Mas quem comprou do fornecedor fui eu, então a culpa é minha. Aí ele transformou isso e hoje a empresa dele é referência em segurança de alimentos. E aí esse cara do governo falou assim, lá no Canadá, a nossa visão é, a empresa tem que melhorar. Não adianta pegar e prender a pessoa e a empresa continuar funcionando com outro diretor nas mesmas condições. Né? Esse exemplo é o que a gente quer, que a empresa melhore. Né? Então, achei interessante. Comunicação de crise, vou passar bem rapidinho, foi uma palestra aqui dessa empresa especialista em comunicação, da Red 24. E aí as estatísticas das mídias, né? As pessoas têm mais celulares que banheiros. Né? Tem mais... E até a metade de 2015, o Facebook tinha 1,4 bilhões de usuários mensais ativos e os serviços de microblogging tinham 304 milhões de usuários ativos, ou seja, as pessoas estão cada vez mais conectadas, aquele potencial perigo também da repercussão que o Jean colocou. Então, uma avaliação de ameaça ou uma situação de crise tem que se avaliar, tanto do ponto de vista legal, como físico, como a percepção do público e da mídia, como as relações internas e externas. Né? E aí ele deu dois exemplos de comunicações incorretas, né? Da Cadbury, que atualmente é da Mondelez, mas naquela época não era, que devido a uma comunicação incorreta, né? Teve problema de salmonela que atingiram mais de 40 pessoas, e a Cadbury teve um custo de mais de 15 milhões de libras e mais de 20 milhões de libras para fazer uma alteração. 15 milhões em recall e 20 milhões em mudanças estruturais, porque ela demorou para fazer uma comunicação correta para esses consumidores. E um outro, que é da Marks Spencer, que a Marks Spencer teve que ir a público pedir desculpas. Por quê? Porque eles tinham os sutiãs, tamanho 44 para cima, era vendido 20% mais caro. Acho que usa mais pano, né? E aí, as consumidoras foram não, tem que ser o mesmo preço. Isso aí começou, né? E aí ele falou, realmente foram lá, teve que ir lá pedir desculpa e depois começou a fazer promoções para recuperar a imagem e vender os sutiãs extra size, simples size, mais baratos. Então, a proteção do consumidor da nova era, teve uma palestra da Hauge, que é um grupo também de varejo europeu. O consumidor está mudando, ele está mais preocupado com saúde, com procedência e com informações. Então, ele está preocupado o quanto é saudável para mim numa escolha, de onde esse alimento vem, né? E se realmente as informações do rótulo estão corretas. E cada vez mais a mudança do consumidor para o consumidor atual. O tempo é uma luxúria, então ele está procurando produtos que ajudem a economizar tempo, né? Quer viver melhor, quer participar de tendências e novidades. O consumidor está se alimentando e está tirando foto do alimento, está postando, ele quer, né, mostrar o alimento é uma parte da vida social dele, né? E cada vez mais quer digitalização e transparência. Então essa coisa de tirar foto lá do código de barras e saber de onde vem o produto está dentro da linha da tendência do consumidor atual. Big Data, né? Não teve o fornecimento de muitas palestras, mas a DNV fez uma sessão especial falando sobre Big Data. E, basicamente, aqui, o Big Data significa você utilizar a base de dados de informação que você tem. Né? A DNV fez uma pesquisa com stakeholders para perguntar quais são as barreiras que impedem a sua empresa de usar a tecnologia do Big Data. Né? E aqui é só da área de alimentos e bebidas e aqui é a parte total. Para a parte de alimentos, o principal ponto eu não tenho conhecimento técnico específico. Eu desconheço como usar os dados. Para a indústria total isso não está dentro da nossa estratégia global da organização, não tem conhecimento ou
Tem outras prioridades, falta de entendimento ou por questões de segurança. Para a área de alimentos, o segundo foi também por questões de segurança, né? Então, essa pesquisa. E aqui um exemplo de como se pode usar o Big Data. A DNV, ela fez esse trabalho para uma grande empresa global que a gente certifica em todos os países e que ela queria saber qual que é o seu posicionamento com relação ao mercado. Ela é certificada na ISO 22000 e aí a DNV comparou dentro da nossa base de dados, qual é a situação de número de não conformidades dessa empresa que está em azul, do mercado, que são todas as empresas certificadas FSSC, aliás, ISO 22000, e das indústrias de alimentos, né? Então, o mercado pode ser outras indústrias que não. E aí, o que eles viram? Olha, eu estou bem aqui, eu tenho menos não conformidade com o mercado, tenho menos não conformidade com as indústrias de alimentos, mas aqui, em realização de produtos seguros, planejamento e realização, eu tenho mais não conformidades. Por que será? Né? Então, ela começou a trabalhar nisso. Então, aqui é um ponto que eu posso melhorar. E assim por diante, entrou depois na área de risco. Olha, em rastreabilidade, eu tenho mais não conformidades e controle de não conformidades que o resto da indústria. Então, são pontos que eu começo a usar os dados, a base de dados que eu tenho, para me posicionar com relação ao mercado. E saber o que eu posso melhorar com relação aos meus concorrentes e os meus pares. A mesma coisa aqui. Passando rapidamente, acho que vocês estão curiosos para saber da parte dos insetos, né? Então, teve essa sessão falando do consumo de inseto. Aqui, eu peguei como fonte a palestra da Ellen, que ela deu em São Paulo comigo, que ela assistiu essa palestra e eu não. Então, que a demanda... Por que se busca as fontes alternativas de proteína? Porque a demanda de carne de origem animal vai crescer 76% até 2050. A produção de animal já ocupa 68% das terras agricultáveis e é responsável pela emissão de 14% do gás de efeito estufa e 54% a 71% de amônia. Além disso, cada quilo de carne bovina consome de 20 mil a 40 mil litros de água. Então, fora a questão de desmatamento, deflorestamento, erosão, etc. Então, estuda-se e assim... já existem espécies, né, que são possíveis de serem consumidas em todas essas regiões. E de insetos. Tem um país, essa é talvez uma questão cultural, né? Na Índia não come carne de vaca. Então, E aí, mostrando aqui um pouco de insetos disponíveis para produção. E assim, é uma produção como outra qualquer, né? Não vou sair pegando um barato e comendo, né? É produzido, é cultivado também, né? E aí a Ellen fez uma degustação no final, que eles levaram lá, né? Não é um snack. Ela disse que não é muito saboroso, se jogar lá um condimento, ele pega sabor, mas é um snack. E talvez seja a comida do futuro. Teve uma palestra que falou sobre a segurança dos orgânicos, isso é muito discutido. O que eles chegaram à conclusão? O orgânico, ele não é mais seguro que o convencional, tratado dentro de boas práticas, né? Ele, em termos de resíduo químico, foi encontrado menos em orgânico, é óbvio, né? Mas do ponto de vista microbiológico, teve pontos que o orgânico era menos seguro e teve outros que era igual. Então, existe uma tabela comparativa que mostrava, em alguns são mais, outros menos. Mas, em geral, né, a conclusão geral é que o orgânico não é mais seguro. E isso já não é a primeira... E não é a primeira apresentação. Em termos de resíduo químico, ele tem menos, né? Foi detectado, mas os outros eles também estavam dentro dos padrões. Então, para a parte de segurança, porque o questionamento era se os orgânicos eram mais inseguros do ponto de vista microbiológico. Por quê? Porque os casos de melão que aconteceu na Califórnia, do broto de feijão que aconteceu na Europa, foram produtos orgânicos, que foi contaminado por listéria, etc. Por conta de uma água contaminada ou de uma compostagem mal feita,
né? Estudo sobre adulteração, vou passar rapidamente, falando aí que uma rede de varejo fez, também que eles compraram peixe de um tipo que era de outro e acabaram vendendo um peixe de um preço mais caro e era falsificado. E aí teve uma palestra que eu achei bem interessante, da Petra Winsenburg, que já é o terceiro ou quarto ano, desde 2013, né? Ela fala, ela apresenta falando sobre a autenticidade do alimento, a guerra contra a fraude, e aí que saiu aquele conceito, né? Da diferença entre a adulteração intencional, né? Aí aqui a gente tem a fraude e a food defense, e a adulteração acidental ou não intencional, que está em termos de qualidade e segurança dos alimentos, né? Então hoje a gente tem clara essa separação, né? O que aquilo é intencional ou não. E qual que é a posição do GFSI com relação às tratativas, né? Do que é segurança de alimentos, equidade alimentar de alimentos, proteção dos alimentos e fraude. Então aqui a gente fala daquilo que é não intencional, aqui a gente está falando daquilo que é motivação ideológica, ou seja, a food defense, né, por sabotagem, e aqui nós estamos falando de fraude, por motivação econômica. E para cada uma delas, então, segurança de alimentos, a gente avalia os riscos através do HACCP, do HACCP, proteção de alimentos através do TACCP, né? E fraude alimentar através do VACCP. No fundo, são todas as metodologias de avaliação, de estudos de risco, probabilidade, severidade, mas cada um com foco, né? Tem empresas que passam por auditorias, aí o cliente pede, você não tem o TACCP? Ou você não tem o VACCP? E aí fala, o cara está falando errado HACCP. Não, mas são essas terminologias que estão sendo utilizadas para análise de riscos, dependendo do tipo de adulteração, se é intencional ou não intencional, ou por motivação econômica. Tá bom? Teve depois uma última palestra, enfim, também falou sobre alergênicos, que é um tema mas esse aqui também não assisti, sobre a gestão de alergênicos, que ainda continua em discussão. Bom, quis tentar resumir, o tempo é curto, já passei do meu tempo, né? Mas dá uma visão geral, eu acho que deu para pegar, né, os temas ou as palavrinhas aí que devem estar na nossa mente com relação à tendência em segurança de alimentos. Tá legal? Próximo evento vai ser a conferência em Houston, ano que vem. Eu acho que eu estarei lá, dia 27 de fevereiro do ano que vem. E eu espero que mais brasileiros estejam. Esse ano foram só 4, no ano passado só 3. Então vamos ver se a gente consegue levar mais brasileiros para continuar compartilhando informações com vocês. Tá bom?